Trazer aqui já, então, Luiz Maurício, fundador da banda Natroots. Luiz, muito bem-vindo aqui à TV 247, tudo bem com você? Ô, Léo, tudo bem? Prazerzaço estar aqui falando com você. Tudo ótimo. Prazer é meu falando com você. Deixa eu já tirar... Você é brasiliense também, não? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas brasiliense de coração. Vim para cá com 2 anos de idade, 1975. Sou já muito mais candango do que mineiro. Você é de 73, então, na verdade. 73, exatamente. Eu sou de 71, nascido em Brasília. Natroots é uma banda que a gente pode dizer brasiliense, né, Luiz? Totalmente brasiliense. Talvez uma das primeiras bandas que falou de um outro lado da nossa capital, né? Que geralmente eram as outras bandas ali do rock anos 80, era aquela coisa bem urbana, né? E o Natroots já veio com uma proposta de estar falando de um outro lado da capital que poucos conheciam, né? Pelo menos naquela época ali, que é mais ressaltando a beleza do Cerrado, esse nosso céu maravilhoso. Exatamente, não. E o primeiro grande sucesso fala exatamente sobre isso. E também fala, na verdade, o primeiro sucesso tem, na verdade, uma alusão à questão da cannabis também, né? Quer dizer, a cannabis sempre teve muito presente na história musical de vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Antes da gente trazer o Luiz Maurício, além de fundador do Natroots, ele é o presidente da Associação Brasileira de da Cannabis e do Cânhamo Industrial também. Mas fala da influência da cannabis na música de vocês, por favor, Luiz. Sem dúvida. A gente, como uma banda de reggae, né? A gente sempre teve como maior referência o Bob Marley, né? Que tinha, né, a caia, né? Como ele dizia, como uma relação muito mais do que só a questão de um uso recreativo. Tinha uma coisa de religião, né? Uma coisa espiritual. E eu sempre tive muito respeito pela planta nesse sentido. Sempre para mim foi uma ferramenta terapêutica. Sempre nunca banalizei e nem gosto muito desse termo uso recreativo, né? Eu nunca tive isso como recreativo. Sempre foi uma coisa, um assunto bem sério, sempre terapêutico, quase que um ritual para mim e os meus amigos, né? Naquela época ali, quando eu comecei a ter contato com a erva. E sim, na música teve muita influência, até porque o reggae tem uma coisa muito que é quase um mantra, né? Você toca, eu como baixista, a célula musical se repete e aquilo ali cria-se um mantra. E eu acho que a frequência, né, que a cannabis te leva, te traz, sempre ajudou a manter esse mantra e você seguir nessa frequência. Então, realmente foi uma coisa muito presente, né, na minha carreira, na nossa carreira musical, e eu tenho certeza que ajudou bastante a inspirar e a entrar dentro desse universo, né, tão amplo que a cannabis, a música, né, são ferramentas terapêuticas, né? Então, acho que ajudamos a curar muitas almas, até nossas próprias almas, com essas duas ferramentas, né? Música e cannabis. Não, muito legal você falar isso, Luiz. Assim, quer dizer, eu como brasiliense, né, eu posso dizer, a cannabis sempre teve muito presente, né, na nossa juventude. Olha, é difícil eu tentar achar algum amigo meu ou colega de escola, de faculdade, que não tenha tido contato com a cannabis e não tenha se tornado um consumidor regular, frequente nas festas. E até depois, quando eu me mudei para São Paulo, era curioso, porque eu achava que. Bom, eu achava que a cannabis era tão presente nas outras cidades quanto em Brasília, mas em Brasília ela é mais presente. Mais Você presente. tem essa sensação também? Eu acho que sim também, pelo menos assim, Brasília tem esse horizonte amplo. Eu não sei se pode ser até uma coisa, uma percepção particular minha, mas eu acho que esse horizonte amplo, essa liberdade que Brasília nos dá, né? Esse contato, né, muito verde, muita natureza, eu acho que isso acaba possibilitando a maior frequência do acesso, do uso, né? Porque realmente, assim, quando você está numa selva de pedra, ali naquele ambiente urbano, você não tem nenhum lugar para você contemplar a natureza, você ter esse contato, esse relaxamento. E aqui Brasília tem, né, fartura desses lugares, né?
Exatamente. E para mim também sempre foi muito estranho as pessoas classificarem a maconha como uma droga, né? Sim. E isso também é uma coisa curiosa e a gente vai chegar já no ponto, né? Mas antes disso, como é que você acha que ela estimulou? Você falou da frequência, né? Quer dizer, a criatividade. Porque eu tenho uma sensação de que a maconha, diferentemente de outras drogas, ela estimula um pensamento lateral, associativo, né? As pessoas ficam viajando, né? O tal viajar é um pouco isso. Porque você vai fazendo conexões que não são tão diretas assim, em linha reta. Eu queria ouvir você, quer dizer, qual que é o papel da cannabis no processo criativo? Eu acho até bem relativo falar sobre isso, mas eu acho que a cannabis, de uma forma geral, né, a caia, a ganja, a maconha, não gosto de falar só de cannabis, que parece que é um nome mais limpinho, assim, mais elitizado, né? Uhum. Mas a erva, no modo geral, eu acho que ela sempre foi te fez pensar, te leva a alguma contestação, assim, né? Você começa a pensar um pouco mais por que as coisas são assim, né? Então, isso acaba estimulando o pensamento, né? Te faz. É, é um exercício mesmo mental que eu acho que a cannabis provoca. E também na parte artística, musical, eu acho que existe toda uma questão de um relaxamento que você se permite mais o seu pensamento viajar, você se libertar um pouco mais, né, as melodias fluírem melhor, vamos dizer assim, é, do que quando você está muito tenso, assim. Então, eu acho subjetivo, porque eu falo até, por exemplo, o Alexandre, que é meu parceiro, meu amigo, né, ídolo, vocalista e líder da banda. Ele, durante muitos anos ele não fez uso e construiu canções maravilhosas que você escuta e fala, pô, esse cara tava fumando um gigante para poder estar com essa inspiração toda. E não foi bem assim. Ao passo que eu já estive, né, criando algumas linhas de baixo totalmente imerso na cannabis e isso me ajudou a fluir pensamentos, aqueles insights, né, de ideias, aquelas coisas vêm, realmente vêm. Ela ajuda no insight, isso é um fato, isso aí é inegável, né? Quer dizer, É isso. como você colocou. E aí, quer dizer, queria, já avançando aqui o tempo, né? Quer dizer, vocês estão meio que encerrando as turnês. Conta um pouco disso e por que você está fazendo essa transição agora para presidente da associação. Sim, essa questão de encerrar o ciclo da banda foi uma coisa que a gente sempre falou, né? Que a gente acredita que tudo a gente tem que saber encerrar os ciclos, né? A gente gosta muito de futebol e a gente sempre pegou o Pelé como um exemplo. A gente fala, pô, o Pelé soube parar no auge, né? Porque ele foi tricampeão mundial, né? E resolveu pendurar as chuteiras na seleção, pelo menos, né? Então, o saber parar é uma arte, né? E a gente sempre pensou assim, cara, quando a gente estiver no nosso auge, a gente vai parar, vai comunicar o nosso fim do nosso ciclo. E é uma coisa até um pouco contraditória, né? Porque quando a gente anunciou, teve uma comoção, aqueles fãs, mas por quê? Pô, brigaram, teve alguma uma razão. E para a gente já era uma sensação ao contrário. A gente, cara, sensação de dever cumprido. Entregamos 13 álbuns, tivemos 2 indicações ao Grammy, fizemos inúmeras turnês mundiais, conhecemos o mundo inteiro com a nossa música e acho que a gente bateu no teto, a gente chegou no máximo que a gente poderia chegar, né? Então, a tendência quando você chega no topo é em algum momento você começar a cair. Então, antes de você descer, é muito legal você saber encerrar esse ciclo e foi uma decisão tão assertiva que até nos surpreendeu, porque a gente nunca imaginou tocar em estádio de futebol, né? E quando a gente começou essa ideia de vamos encerrar o ciclo do nosso ciclo com a banda
e uma produtora, que é a 30E, que está fazendo essa turnê, começou a prospectar os lugares, né? Falaram, vamos estrear no Mané Garrincha. A gente, pô, mas o Mané Garrincha, um estádio, pô, 60 mil pessoas, não é melhor a gente fazer num lugar menor? Que sempre foi a nossa filosofia, né? Vamos fazer um show numa casa, melhor fazer um show para 5 mil e deixar 3 mil de fora do que fazer um show para 10 mil e ficar espaço lá dentro, né? Então, a gente, dentro desse raciocínio, a gente falou, pô, mas não é melhor? E foi até uma brincadeira que o Pepeu, que está à frente da 30E, falou assim, vocês querem apostar comigo que vai dar certo? E a gente apostou, assim, brincando, né? E fomos surpreendidos, né? Porque quando abriu a bilheteria, abriu o primeiro Allianz Parque em São Paulo, vendeu 45 mil ingressos em 20 horas. A gente não imaginava. Abrimos um segundo Allianz Parque, esgotamos também em poucos dias. Abrimos um terceiro Allianz Parque, esgotamos também. Fizemos 4 Allianz Parque. E tem sido assim, fizemos outros estádios, fizemos 2 dias de Engenhão no Rio de Janeiro, e tudo casa lotada. Aqui em Brasília, Mané Garrincha, lotamos a casa, né? Então, isso vem a provar que realmente a gente está parando na hora certa, encerrando esse ciclo e de uma forma muito bonita. É difícil, né, de uma banda ficar quase 30 anos, né, na ativa e ter essa Reconhecimento, né? Vocês tiveram um reconhecimento gigantesco sim, do um público, né? reconhecimento gigantesco e saber fechar o ciclo de uma forma tão legal assim, que eu já vi bandas encerrarem ciclo, mas a banda brigando, né, todo mundo tretado um com o outro, ninguém se olhava no palco, e a gente não, a gente aqui tá só amor, pelo contrário, assim, a gente está mais amigo do que nunca e encerrando um ciclo vitorioso, né, assim. Então acho que com essa turnê final a gente fica numa prateleira de cima e dessa prateleira a gente não sai mais, sabe? Acho que vai ser, está sendo, né, um presente para a gente, tudo que está acontecendo. Muito legal. E, na verdade, você falou da transição para essa parte, eu não considero nenhuma transição, porque, como a gente estava falando no começo, né, a cannabis sempre esteve presente na minha vida e ao longo das turnês, nas viagens internacionais, eu fui acompanhando o desenvolvimento dessa pauta em vários lugares do mundo, evolução nos Estados Unidos, por exemplo, e outros lugares na Europa, e sempre olhando para o nosso Brasil e sempre achando o Brasil um pouco atrasado em relação a essas coisas. E ali em 2019, que eu tive contato com alguns médicos que já faziam o tratamento medicinal da cannabis com algumas pessoas, com resultados absurdos, foi aí que eu fui me apaixonando de fato por uma outra vertente, né, do uso medicinal mesmo da cannabis para crianças com epilepsia, e isso aí me tocou muito, e, eu falo que não é uma transição, né, não é uma mudança tão drástica, porque, de certa forma, a gente sempre falou sobre justiça social, né, nossa história toda, a gente sempre bateu nessa tecla de justiça social, e esse tema, né, da cannabis aborda três frentes, né, que tem essa questão medicinal, tem essa questão econômica, né, que a gente sabe o potencial econômico que essa planta tem, principalmente quando fala da fibra, né, do cânhamo, e da parte de reparação social, né, que a gente sabe que ainda hoje é a ferramenta, né, de encarceramento em massa de uma população mais vulnerável, pobre, majoritariamente preta, né? Então, esse meu caminho eu considero uma continuidade do que eu sempre fiz, mas só que agora não tão em cima do palco, mais fora do palco, mais tentando brigar por essa justiça social dentro do Congresso, com a regulamentação, com autorização de plantio, para a gente realmente conseguir produzir isso aqui no Brasil, de forma a estar barateando e democratizando esses tratamentos que ainda são caros, ainda para uma elite, né? Então,
eu considero uma transição, e está sendo uma transição bem bonita, assim. Eu estou dando continuidade a uma bandeira que eu sempre levantei. Não, muito legal. A Rúbia está dizendo, minha adolescência foi Nat Roots, né? O Edel falou que a cannabis nos conecta aí com o nosso lado espiritual. E o Ananda está perguntando se o programa Brasil Cannabis com o André Barros acabou. Luiz, aqui a gente tem a gente defende também o tema da cannabis como bandeira, inclusive o André Barros, você deve conhecer, que é o organizador da Sim. Marcha da Maconha. Tinha um programa aqui semanal conosco, só parou porque ele é candidato a vereador no Rio, inclusive já gravei um depoimento em apoio ao André Barros. Mas então, assim, quer dizer, o teu foco hoje é o tema da cannabis medicinal, né? Você acha que o Brasil só está preparado para essa discussão ou o Brasil deveria avançar para outras questões já mais amplas? Não, eu acho que assim, a gente começou a progredir um pouco nessa decisão do STF que está sendo julgado, mas já fez maioria, de separar o usuário de traficante, que era uma coisa gritante, urgente, que a gente precisava lutar por isso, né? Isso aí avançando, como a gente espera que avance, já vai criar uma justiça, isso a gente espera, né, que comece a ter essa reparação e essa justiça seja feita. Aí, olhando para as pautas, e eu vejo até estrategicamente para a gente conseguir fazer essas pautas andarem, destravar essas pautas, eu acho muito importante a gente separar as pautas, e eu vejo que o abre-alas, talvez, para a gente conseguir avançar nessas pautas, vem do cânhamo, né? Porque as pessoas não conhecem, desconhecem muito o cânhamo. O cânhamo é uma das espécies de cannabis, né? Nós temos cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis ruderalis, cânhamo, né? O hemp, né? O famoso hemp. E o cânhamo é uma planta que as pessoas desconhecem, que ela não é psicoativa, ela tem um teor de THC baixíssimo, então ela não é psicoativa. Então, você levar essa informação para as pessoas, para o povo, no modo geral, né? Porque eu sei que existe um trabalho interno dentro do nosso Congresso com os legisladores, mas eu acredito muito que a pressão tem que vir de fora para dentro. O povo tem que ter essas informações, saber que o cânhamo já é uma planta que é comercializada em mais de 50 países, que a China, que é um país totalmente proibicionista, é o maior exportador de cânhamo do mundo, né? Tem 35% desse mercado. Então, essas informações chegando para o grande público, eu acredito que consiga destravando as outras pautas. O medicinal avançou bastante, mas muito pelo nosso judiciário, né? Porque realmente, quando você vê casos de mães com filhos convulsionando, precisando de um medicamento, cara, qualquer juiz vai lá e ajuda nesse processo para o paciente ter acesso, né? Então, avançou muito pelo judiciário. Agora chegou a hora da gente começar a brigar isso para virar lei mesmo, né? E a gente conseguir avançar. Mas eu acredito muito que as coisas estão indo, né? Eu tenho acompanhado de perto algumas audiências públicas, a gente já tem no STJ um processo que está em votação do primeiro processo para autorização do plantio de cânhamo para fins medicinais e industriais. Eu falo bastante do cânhamo porque o cânhamo realmente ele é rico em CBD, então você consegue extrair o medicamento da planta, você consegue fazer mais de 25 mil produtos com a fibra dessa planta, ele tem potencial de regeneração do solo absurdo, é uma planta de ciclo muito curto, né? Então, é só benefício quando você fala do cânhamo. Então, se fala muito na indústria do papel, que se usa o eucalipto, que demora 8 anos quase para você ter uma árvore, para você tirar a celulose ali para fazer o papel. E o cânhamo é uma planta com 6 meses, 8 meses, você já tem a planta pronta para estar gerando essa celulose. Então, eu acredito muito que temos que avançar com a pauta do cânhamo. Inclusive, eu fiz questão de fazer um baixo. Eu vou botar ele aqui na tela agora, enquanto você estava falando, eu estava achando a foto aqui. O cânhamo, né, ele tem uma utilidade industrial. Então, diga aí, Luiz, fala sobre o baixo de cânhamo. Exatamente. Eu pensei assim, para essa turnê,
tá trazendo muitos elementos feitos de cânhamo, né? O figurino da banda com tecido feito de cânhamo, eu fiz uns copos da turnê com uma composição de cânhamo, e eu pensei assim, cara, eu vou comprar um baixo com a fibra do cânhamo, e comecei a pesquisar em tudo quanto é lugar. E não achava, achei uma empresa na Alemanha que fazia violão com a madeira, a fibra do cânhamo. Achei uma empresa americana que fazia algumas guitarras. E aí eu entrei em contato com essa empresa, falei, pô, vocês podem fazer um baixo sob encomenda para mim, não sei o quê. Eles, não fazemos sob encomenda, temos só as guitarras aqui. E eu falei, cara, já que não tem esse baixo, eu vou produzir o primeiro baixo feito da fibra do cânhamo do mundo, porque não tem. Então, eu achei uma empresa americana no Tennessee que chama Hempwood, que eles trabalham com a madeira, né, com a fibra do cânhamo, como madeira para construção civil. E aí eu falei com um luthier que já tinha feito alguns instrumentos para mim, de São Paulo, o Ivan Freitas, e falei, cara, estou querendo fazer um baixo com um bloco da madeira da fibra do cânhamo. Qual é a medida para poder trazer um bloco bruto para você fazer esse baixo para mim? E aí ele me passou as medidas, me passou tudo, eu entrei em contato com um fornecedor lá no Tennessee, e ele fez para mim, eu importei um bloco de madeira da fibra do cânhamo. Muita gente pensou assim, pô, deve ter ficado super leve. Não, pelo contrário, ficou super pesado, um bloco muito pesado, mas com expertise do luthier, ele conseguiu, né, trabalhar o baixo, fazer aquele shape, né, no baixo, fez o corte ali, conseguiu fazer umas cavas para deixar ele um pouco mais leve. E, cara, para minha surpresa, ficou um instrumento com um som maravilhoso, absurdo, absurdo de bom. E aí eu falo que, cara, que virou o fura-bolha, né? É o instrumento fura-bolha, que ele entra como um instrumento musical, ninguém nem imagina, né, com essa possibilidade, pô, dá para fazer um baixo com a fibra da cannabis, que história é essa, né? E aí ele carrega todas essas pautas todas, né? Porque ele entra dentro dos ambientes como um instrumento de música, mas aí ele vai puxando, pô, tem aqui, ó, foi feito com a fibra do cânhamo, pô, o que é o cânhamo? Aí você pode dissertar sobre o que é o cânhamo, falar sobre a planta, falar sobre todos esses benefícios que eu falei do cânhamo, e aí já puxa para a parte da saúde mesmo, do uso medicinal, e até chegar na parte na parte social. Então, foi um presente, na verdade, ter tido essa ideia, e o baixo tem feito um barulho nos dois sentidos, né? Tem feito um super Não, som no palco e está repercutindo muito, assim, um monte de gente querendo saber que história é essa, né, desse baixo de cânhamo. não, muito bom. Agora, essa questão aqui da Grace é legal. Ela falou: boa tarde, BH. Aqui em BH o uso medicinal é muito caro, né? E aí a gente chega no ponto, né, Luiz? Você não acha que, por exemplo, a Embrapa tinha que estar pesquisando, quer dizer, como implantar o cânhamo em várias regiões do país, Nordeste, principalmente? O André Barros defende que o Brasil seja o grande produtor e exportador de cânhamo do mundo. O Brasil já não é o campeão do agronegócio? Por que não pode ser o campeão do agro da cannabis? Diga lá. Não, perfeito. Essa é a nossa luta. Aliás, assim, há 2 semanas atrás, a gente promoveu, junto com o Instituto, o parceiro Instituto Ficus de São Paulo, a gente promoveu um café da manhã aqui na Câmara dos Deputados, que foi a primeira vez que a gente conseguiu juntar a Embrapa, o Ministério da Agricultura, 3 diretores da Anvisa, para justamente criar um grupo de trabalho para a gente realmente já partir para esse plantio, num primeiro momento, a nível de pesquisa, né, de desenvolvimento, até da genética, mas da tropicalização da genética, porque o nosso país é maravilhoso, né, o clima muito propenso para esse tipo de cultura, e a gente sabe que a planta vai se adaptar muito bem aqui, se adapta muito bem aqui. É mais uma tropicalização da semente do cânhamo, e a gente conseguir avançar,
Porque o Brasil está perdendo uma grande oportunidade, né, de ser realmente o maior produtor do mundo, gerar emprego, gerar imposto, gerar o próprio medicamento, o próprio insumo, a gente conseguir beneficiar, fazer esse plantio voltado para a indústria têxtil, indústria do papel, né, o hempcrete, né, que já se fala muito, né, que é o tijolo de cânhamo para construção de casa. Então, falar de cânhamo é falar de prosperidade, é falar de sustentabilidade, e o nosso país, que sempre viu isso como um grande problema, essa política de enxugar gelo, né, de criminalizar uma planta, sendo que ela só não é legalizada, porque ela é comercializada em qualquer esquina. Então, era passando da hora do Brasil olhar com seriedade, né, para esse tema, né, não, que sempre foi muito banalizado, quando falava, maconha parece uma coisa de doidão, de bicho grilo, e não é assim, é um assunto sério. Eu fiz recentemente uma entrevista para a revista Veja, eu falei sobre esse tema e, como tudo hoje, mais do que nunca, as pessoas querem julgar o livro pela capa, né? Eu vi alguns comentários ali, eu não sou de responder comentário em Instagram, em rede social, mas tinha um comentário, um cara falando assim, pô, o Brasil com problema na educação, na saúde, na economia, esse cara vem falar sobre legalização, não sei o quê. Eu fiz questão de responder esse cara. Eu falei, cara, é justamente sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando justamente sobre economia, estou falando justamente sobre saúde, estou falando sobre segurança. É sobre isso. Aí ele falou, mas você está falando de cannabis e não de maconha. Eu falei, cara, é a mesma planta, é tudo a mesma planta. É só que é um nome pejorativo, né, que foi colocado e que assusta as pessoas. Eu te entendo. E foi legal que no final das contas a gente conseguiu construir um diálogo construtivo e no final ele estava até me agradecendo, pô, obrigado pelas informações, não sei o quê. Então, o trabalho que eu tenho feito e vou continuar fazendo agora nos próximos anos é justamente esse que é fundamental, que é levar informação segura, trazer dados técnicos, científicos, mostrar números, né, mostrar o que está acontecendo pelo mundo, aí pegar os exemplos, né, que estão aí para todo mundo ver, né, que é injustificável as pessoas serem contra isso, né? Quando as pessoas se dão um trabalho minimamente de estudar essa pauta, todo mundo vai ser a favor, né? Eu Você tocou costumo no ponto dizer, principal, quer dizer, o grande problema é desinformação, as pessoas não sabem do que elas estão falando, né? Quer dizer, sim, e o teu trabalho é muito importante, principalmente, né? Quer dizer, não só pelo conhecimento que você tem sobre os temas, né? Mas por chegar também com o respaldo de uma carreira artística, quer dizer, que isso. atingiu milhões e milhões de pessoas. Né? A Yolanda está dizendo: ó, Léo mora em Volta Redonda, tem uma lesão neural e não consigo CDB. Aqui é muito caro. Pois é muito caro porque é importado, é uma situação vergonhosa essa para o Brasil. O Brasil não pode ser o último país do mundo a legalizar. Mas eu queria te pedir também para falar, embora você falou que não tenha dito que não goste do termo recreativo, né? O Brasil também não pode ser o último país do mundo a avançar na legalização da maconha recreativa. Nos Estados Unidos são praticamente todos os estados, Alemanha, Portugal foi pioneira, né? Quer dizer, o que você pode dar de panorama internacional sobre o uso recreativo da cannabis? Não, perfeito. Na verdade, eu falei que eu não gosto muito do termo recreativo, eu prefiro o termo uso adulto, Uhum. porque Muito adulto. aprendendo com os neurocientistas, neurologistas que eu vim conhecendo ao longo desses últimos anos, eu aprendi, né, que o nosso cérebro só é considerado um cérebro maduro com quase 25 anos de idade. Então, tomo muito cuidado em passar essa informação que realmente, como qualquer outra substância, quando você ainda é criança, seu cérebro está em formação, você tem que tomar cuidado com isso, né? Inclusive é isso que eu falo para as minhas filhas, né? Eu trago essa informação. Mas eu acho que, sem dúvida, a gente tem que parar de hipocrisia, né? Uma hipocrisia sem tamanho, ainda você comparar aqui com o álcool, por exemplo, que é vendido em todas as esquinas e
e que é combustível das maiores atrocidades que a gente sabe, morte no trânsito, estupro de vulnerável, violência doméstica, só coisa ruim que o álcool usado de forma abusiva, né, ele traz. E, pô, a gente está falando de uma planta que não mata ninguém, né? Ninguém morre de overdose de maconha, ninguém. Não tem nenhum caso. Então, você regulamentar isso, você fazer desse problema, vamos dizer, uma solução para a nossa sociedade, que a gente já sabe que há política de drogas que vem sendo feita todos esses anos, foi ineficaz, não deu certo. É uma política de enxugar gelo mesmo, não resolve. Toda esquina tem gente aí vendendo. Então, só não precisa procurar, não precisa ir longe. Então, por que não regulamentar isso? Pegar os exemplos que deram certo aí ao redor do mundo. Você falou de Portugal, né? Na Espanha tem os clubes, aqui na Argentina mesmo, tem muitos lugares que a política avançou nesse sentido e as coisas estão mais inteligentes, né? Se gasta tanto dinheiro, cara, para tentar coibir, né, esse uso e não vai conseguir. Esse dinheiro pode ser revertido para muitas coisas mais interessantes, né? E como é que você Então, vê também esse aspecto da repressão, né? Porque é interessante você falar sobre isso, quer dizer, o combate a uma planta estimula corrupção policial, encarceramento em massa, lavagem de dinheiro através de igrejas, influi na política por conta disso, quer dizer, contamina o próprio processo político. Ou seja, tem muitos interessados também na indústria da repressão, né? O interesse econômico da repressão é muito grande, né? não, você falou uma coisa que eu não gosto nem de pensar nisso, mas realmente a gente sabe por que isso não avança, porque realmente tem muitos interesses envolvidos, né? Realmente muita gente ganha com essa repressão. É uma luta que eu sei que vai ser bem difícil, porque envolve muita gente, né? Então, essa questão da repressão é gigantesca, né? Você falou aí o tanto de gente que ganha dinheiro com essa repressão, e na parte medicinal mesmo, é uma luta contra a Big Pharma, né? A indústria farmacêutica realmente não quer que a gente avance com essa questão da cannabis, porque a indústria farmacêutica quer vender muitos medicamentos para você tratar uma doença, né? Geralmente você tem um problema no fígado, aí você vai tomar tal medicação que vai sobrecarregar seu rim, aí você vai ter que tomar uma outra medicação para não sobrecarregar seu rim, mas vai atacar seu estômago, aí você tem que tomar uma terceira medicação porque vai atacar seu estômago. E assim vai, né? E ao passo que a cannabis, do modo geral, sem querer banalizar e transformar que tudo se resolve com cannabis, mas muitas enfermidades se resolvem com o mesmo medicamento, que é o óleo, os canabinoides, a amplitude dos canabinoides, né? São muitos canabinoides, né? Falo CBD, CBG, CBN, o próprio THC, que é muito, sempre foi considerado o vilão da história, mas hoje já é comprovado que ele é excelente para inúmeras enfermidades, para dores crônicas. Enfim, é uma luta muito ampla que a gente tem que travar com esse sistema todo, mas eu acredito muito naquilo que a gente está falando, né? Levar informação, ajudar na educação, mais do que querer convencer o legislador, que o legislador, eu estou lá no Congresso, no começo eu ainda estava, não, vou ali, vou conversar com fulano de tal, vou mostrar meus argumentos e vou convencer. Mas os legisladores, eles não pensam na pauta, na causa em si, eles estão preocupados no voto. Eles estão pensando o que o meu eleitorado vai pensar. Vou perder voto se eu levantar essa bandeira, eu vou perder voto, não posso falar sobre isso. Ah, não, é ano de eleição, não posso nem falar, não posso nem aparecer aqui, né, nessa exposição, igual a gente fez na exposição
primeira exposição de cannabis e cânhamo industrial. A gente fez questão de chamar de uma revolução não psicoativa, revolução agrícola não psicoativa, dentro da Câmara dos Deputados. E as pessoas, você viu o medo, cara, dos parlamentares, da galera chegar perto, de tipo, pô, vão me associar a isso de alguma forma. Então, Luiz, você acha que esse medo vale até para os políticos de esquerda, vamos dizer assim? Vale para todos, porque às vezes a pessoa está concorrendo ali numa eleição e o percentual está ali, tá, disputa com outro candidato, vamos supor, um de direita e de esquerda, e está ali voto a voto. O cara pensa 10 vezes, falou, cara, se eu abraçar essa pauta, eu vou perder a eleição. E existe isso. Lógico que os políticos de esquerda, os progressistas, estão muito mais abertos a essa discussão, de falar sobre isso, mas poucos botam a cara mesmo ali para bater. Poucos. Isso aí eu falo não só dentro da política. Isso aí, na nossa sociedade, existe uma hipocrisia, um medo muito grande de botar a cara para falar desse tema. Isso aí eu falo porque eu conheço, você deve conhecer também, inúmeros atletas, médicos, advogados, juízes, pessoas que são a favor, que usam e que têm uma vida social maravilhosa, tudo certo, e que tem medo de se posicionar, de botar a cara, de falar em público sobre isso, né? Presidente da República, tem um presidente da República famoso que usava bastante, mas não vou falar aqui qual é. Eu lembro. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz, suas filhas têm que idade? Eu tenho uma filha de 12 e a outra de 9. Ah, então são muito novas, não são adolescentes assim nessa fase. Mas, por exemplo, só para a gente fechar aqui, quer dizer, muito legal essa conversa com você. Você se imagina fumando com suas filhas futuramente num Brasil livre, assim, quer dizer, de preconceitos, de desinformação? Eu não teria nenhum problema em fumar na frente delas, mas, na verdade, eu já tenho 4 anos que eu parei de fumar. Até porque eu comecei a fazer o uso medicinal do óleo. E realmente você tem depois que a gente estuda um pouquinho, entende o tal do sistema endocannabinoide, né? E quando você consegue regular esse sistema endocannabinoide, você atinge a tal da homeostase, que é esse equilíbrio perfeito, você dorme melhor, né? Seu apetite fica mais controlado, seu humor fica mais controlado, a compulsão para tudo, para comer, para fumar, qualquer coisa, isso diminui. Então, eu não tinha esse projeto de parar de fumar. Não tinha mesmo, assim, não era uma coisa que passava uma coisa. Mas foi tão natural que hoje eu só uso óleo. Tomo minhas gotinhas de manhã, tomo minhas gotinhas à noite, não sinto vontade nenhuma de fumar. E, assim, se for o caso, né, eu até curto o ritual, né? O ritual de estar numa roda entre os amigos, até ajudo o povo a confeccionar, aperto um para a galera, fico ali, participo daquele ambiente, mas eu mesmo não estou curtindo mais a questão da fumaça, redução de danos. E o que eu vou levar sempre para elas é verdade, né? Informação, né? E se ela quiser, eu vou até sugerir, fala, vaporiza, em vez de você fazer a combustão, vaporiza, faz uma coisa com menos dano, usa mais o uso do canabinoide em si sem a combustão. Eu acho que é talvez o uso mais medicinal terapêutico é o vaporizado. Muito bom. Olha, Luiz, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela entrevista. Vou fechar aqui lendo o comentário da Irani, dizendo: tenho fibromialgia e luto contra o preconceito da minha família para poder usar a cannabis. Preferem me ver sofrer tomando 8 comprimidos por dia. Parabéns aí pela luta pela cannabis, porque é uma causa nacional. Grande abraço. Obrigado, Léo. Tamo junto. Tamo junto, valeu.